Talvez você já tenha começado a ler o Novo Testamento e se deparou com uma realidade. A gente tem 4 evangelhos. 4 evangélicos que têm muitas coisas parecidas e muitas coisas diferentes. Você já se perguntou por que nós temos 4? Ou qual que é a ordem dos eventos? Porque parece que em um evangelho a ordem está de um jeito, em outro está de outro jeito. Parece que um evangelista preferiu dar destaque para algumas histórias enquanto o outro omitiu e assim por diante. Existe uma série de questões por trás da escrita de cada um desses evangelhos que fazem com que eles sejam como eles são, inclusive a ordem que está na Bíblia. Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas no Novo Testamento ele é o primeiro que nós vemos lá. Se você tem essa dúvida, entre outras, com relação aos evangelhos, continue nesse vídeo que eu vou te explicar tudo isso. Bom, a primeira diferenciação que nós precisamos fazer são de evangelhos sinóticos para o evangelho assinótico. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra e você vai aprender isso agora. Evangelhos sinóticos são aqueles evangelhos que foram escritos a partir de um mesmo ponto de vista. É daí que vem a palavra sinótico. Sinótico significa mesmo ponto de vista ou mesma perspectiva. E na nossa Bíblia nós temos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Por outro lado, nós temos um evangelho que é chamado de assinótico ou não sinótico. Esse é o evangelho de João. Por que existe essa diferença? Quando você vai para o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que os escritores, eles têm uma perspectiva de narrar a história de Cristo, vamos dizer assim. Tanto Mateus quanto Lucas, eles começam a história de Cristo desde o seu nascimento, por exemplo. Todos eles vão contar sobre milagres, crucificação, pregações de Cristo, parábolas e assim por diante. João, ele vai um pouquinho além. João, ele não narra, por exemplo, a história de Jesus desde o seu nascimento, mas ele começa com aquele famoso texto, né? No princípio era a palavra, ou era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você percebe que ele vai além, ele vai para uma perspectiva mais, vamos dizer, profunda, mais ampla, e por isso que ele é chamado de assinótico, porque ele não tem o mesmo objetivo que os outros evangelistas ao escrever o seu evangelho. Bom, apesar de Mateus ser o primeiro livro do Novo Testamento, ele não foi o primeiro a ter sido escrito, mas existem motivos do porquê ele é o primeiro no nosso cânon bíblico. Existem 2 motivos principais que você precisa saber. O primeiro deles é que por um bom tempo, e principalmente os pais da igreja, acreditavam que Mateus tinha sido de fato o primeiro a ter sido escrito, mas com o passar dos tempos a gente chegou numa conclusão de que na verdade Mateus foi derivado de Marcos. Mateus foi o segundo a ter sido escrito, ou talvez o terceiro a ter sido escrito, mas de forma alguma o primeiro. Agora, por que ele continua sendo o primeiro na nossa Bíblia? Existe um segundo motivo. O segundo motivo é porque de todos os evangelhos, Mateus é o que mais diz assim, para que então se cumprisse a profecia, ou e então se cumpriu a profecia. Em outras palavras, Mateus, de todos os evangelhos, é aquele que faz a melhor ponte para o Antigo Testamento. Ele é aquele que mais cita profecias do Antigo Testamento e mostra que essas profecias estão sendo cumpridas em Cristo Jesus. Não apenas isso, mas ele tem um olhar um pouquinho mais judaico, que gera uma conexão mais precisa, ou melhor, mais clara com os escritos do Antigo Testamento. Por isso que ele continua sendo o primeiro na ordem do Novo Testamento. Mas, na verdade, o primeiro a ter sido escrito foi o Evangelho de Marcos. Bom, o primeiro a ter sido escrito foi Marcos, algo provavelmente em torno do fim da década de 50 para o início da de 60, algo entre 59 e 62 aparentemente. Marcos não era um discípulo de Jesus, na verdade, esse Marcos é um cara que na Bíblia vai aparecer como João Marcos. E ele se tornou bastante conhecido porque na primeira viagem missionária de Paulo, quando eles iam entrar num novo território, Marcos sente medo, ele sente medo de sofrer retaliações por causa do evangelho. Aparentemente é isso que está acontecendo com Marcos. E ele decide voltar atrás na viagem. Paulo fica muito irado com isso. E aparentemente no restante da vida de Paulo, Marcos não é mais aquele cooperador que Paulo tem por perto. E Marcos agora parece andar do lado de Pedro, na verdade. A gente vai ver, inclusive nas epístolas de Pedro, o nome de Marcos sendo mencionado. E quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, o que parece, na verdade, é que ele escreve então uma série de coisas que ele aprendeu de Pedro. Inclusive, tem várias histórias que colocam os discípulos como exemplos negativos, que no Evangelho de Mateus e de Lucas, o nome do discípulo principal não aparece. Mas Marcos faz questão de mencionar que uma boa parte dessas histórias, o culpado era Pedro. Provavelmente porque o próprio Pedro não teria problema de que Marcos estivesse mencionando o seu nome nessas histórias. Existe um relato que é bastante interessante de se saber sobre essa escrita de Marcos e essa relação que ele tinha com Pedro, e esse diálogo, esse relato, na verdade, foi escrito por Clemente, um dos pais da igreja, e eu vou ler para você o que ele diz
sobre essa questão entre Pedro e Marcos. Ele diz assim: quando Pedro, estando em Roma, pregou publicamente a palavra e anunciou o evangelho pelo Espírito, os presentes, que eram muitos, rogaram a Marcos, visto que por muito tempo ele os seguia, e recordava o que havia sido dito, para que registrasse suas palavras. Marcos assim o fez e comunicou o evangelho àqueles que lhe pediram. Quando Pedro soube disso, ele efetivamente nem o impediu o empreendimento e nem o encorajou. Isso está escrito no livro História Eclesiástica por Clemente. Então aqui a gente tem um cenário, basicamente, onde Pedro está pregando em Roma e algumas pessoas começam a pedir para que Marcos escrevesse as pregações de Pedro. É bem provável que foi mais ou menos assim que o evangelho de Marcos foi escrito. Agora, que tipo de diferença a gente pode encontrar entre Marcos e os outros evangelistas? De todos os evangelhos, ele é o mais curto que nós temos. E ele pode ser dividido praticamente no meio. Marcos é um evangelho que pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 8, verso 30, a gente tem a primeira parte de Marcos. E do 8:31 até o fim, o 16, verso 8, a gente tem a segunda parte do livro de Marcos. Existe algo muito interessante nisso, é que bem no centro do livro de Marcos, a gente tem aquela famosa confissão de Pedro. Pedro, quem dizem que eu sou? E aí ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Quando você lê o evangelho de Marcos, existe algo dentro da teologia que nós chamamos de o segredo marcano. A sensação que Jesus passa no livro de Marcos é que, enquanto ele sendo o Messias e iniciando o seu ministério, ele não queria que algumas pessoas soubessem ainda, ele não queria que houvesse aquela explosão de o Messias chegou. Então, frequentemente, nos primeiros capítulos de Marcos, até o capítulo 8, o Messias ele vai falar algumas vezes para que não contassem quem fez o milagre. E depois desse relato de Pedro, quando ele reconhece que o Messias é o Filho do Deus vivo, né, que Jesus Cristo é o Cristo, o Salvador, se não me engano, aparecem apenas 2 vezes mais esse segredo marcano no decorrer do livro. E a partir do capítulo 8 até o fim de Marcos, o foco de Marcos é falar sobre o momento da crucificação, os últimos dias de Jesus. O Craig Blomberg, que escreve um ótimo livro sobre os evangelhos, ele divide o livro de Marcos da seguinte forma. Os primeiros 8 capítulos ele divide em 3 cegueiras. Do capítulo 1 ao capítulo 3, verso 6, ele vai falar principalmente sobre a cegueira dos fariseus e o desafio entre os fariseus e Cristo ali no início do ministério de Jesus. Do capítulo 3, verso 7 até o 6, verso 6, ele vai começar a expandir isso e mostrar que, na verdade, quem está cego não são só os fariseus, mas a cegueira é do mundo todo. E na última parte dessa primeira sessão de Marcos, do capítulo 6, verso B até o 8:30, ele vai mostrar que os discípulos também estão um pouco cegos e não estão percebendo que aquele é o Cristo, até que isso é desmontado, desarmado na revelação de Pedro, no capítulo 8, verso 30, quando finalmente os discípulos percebem que aquele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Do capítulo 8:31 em diante, até o capítulo 16, verso 8, a gente tem os momentos finais da vida de Jesus. Então, do 8:31 até o 10:52, você tem basicamente as predições da morte, os momentos que Jesus começa a predizer que ele vai morrer, e fala um pouquinho sobre o discipulado. O capítulo 11 até o 13, a gente tem Jesus lidando com o templo, né? Jesus e o templo, existe uma espécie de um embate entre Jesus e o templo dentro do livro de Marcos e no livro de Mateus também. Você vai perceber isso nesses capítulos. E depois do capítulo 14 até o fim do livro é o clímax da morte de Jesus, é o tempo final da vida de Jesus. Então, se você olhar para o livro de Marcos, basicamente 50% do evangelho são sobre os últimos dias de Jesus, enquanto os outros 50% do evangelho, Marcos está falando sobre curas, milagres, histórias, parábolas e controvérsias e desafios que Jesus teve com os fariseus. Bom, o mais provável é que o segundo livro que tenha sido escrito tenha sido Mateus. Existe uma discussão sobre se é Mateus ou Lucas, mas parece que eles estão escritos tão próximos um dos outros que fica difícil a gente ter certeza sobre isso. A maior certeza que nós temos é que Marcos foi o primeiro deles. Mateus, por outro lado, a gente talvez dataria ali algo em torno de 60, 61, se Marcos foi em 59, algo ali muito próximo disso. E o escritor de Mateus, esse é o único que foi discípulo entre os evangelhos sinóticos. Marcos não foi discípulo de Jesus e Lucas tampouco. Mateus, ele é aquele chamado também de Levi, o famoso publicano, cobrador de impostos, que era muito odiado pelos judeus, né? Todos os cobradores de impostos eram. E parece que ele escreve para uma comunidade que era judaico-cristã. Imagina judeus que acabaram de se converter ao cristianismo e agora eles estão rompendo com o seu judaísmo. É por isso que você vai encontrar na escrita de Mateus uma série de palavras em aramaico que talvez você não encontre nos outros evangelhos. E além disso, você vai perceber que Mateus ele não faz referência ao reino de Deus, mas ele sempre fala sobre reino dos céus. Por que isso?
Porque se Mateus fosse sempre se referenciar ao reino de Deus, alguns judeus poderiam interpretar que ele está usando a palavra de Deus em vão, repetindo tantas vezes Deus, 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 Deus. Por isso, como uma espécie de cuidado, Mateus ele escreve reino dos céus. Na verdade, ele é o único dos evangelistas que escreve reino dos céus. Justamente para ter um cuidado e não ofender os seus irmãos judeus. Mas o que ele está querendo dizer ali não é nada diferente de reino de Deus que a gente encontra em Marcos e em Lucas. De todos os evangelhos, Mateus é o que tem maior ênfase na questão de discipulado. Inclusive, quando você chega na Grande Comissão, o final de Mateus, parece que de todos os relatos ele é o que quer dar mais detalhes, explicar melhor ainda essa questão de ir por todo mundo, fazer discípulos em todas as nações. E frequentemente nos discursos de Jesus que você encontra em Mateus, você percebe que existe um tom discipulador maior. Por exemplo, o Sermão do Monte em Mateus, ele é muito maior do que o relato do Sermão do Monte em Lucas, que é apenas um trecho. Mateus também, como eu já mencionei, ele é aquele que mais fala sobre as profecias cumpridas, e é inclusive esse um dos motivos do porquê ele é o primeiro livro no nosso Novo Testamento. E não apenas isso, mas Mateus, como está escrevendo para judeus, ele é quem dá mais ênfase também com relação às questões de disputas que existiam entre as autoridades judaicas e o Cristo. Isso fica mais evidente dentro de Mateus. Além de ele ter uma espécie de um linguajar um pouco mais agressivo, eu diria, com relação aos judeus, que frequentemente entravam em embates com Cristo. Bom, da forma que a gente está vendo, Lucas teria sido então o terceiro evangelho a ter sido escrito. E ele provavelmente foi escrito em 62 depois de Cristo. Isso porque Lucas e Atos eram um único livro. E Atos é datado em 62 pela maioria dos comentaristas porque o final de Atos omite a morte de Paulo, o que provavelmente indica que Atos tinha sido escrito antes de Paulo morrer, e Paulo morreu em 63 ou 64 depois de Cristo, colocando assim Atos no máximo tendo sido escrito em 62, e Lucas, como compõe o mesmo livro com Atos, seria escrito então em 62, junto com Atos. Por isso, o livro que, na verdade, a gente tem uma maior incógnita é o livro de Mateus, porque ele tanto pode ter sido escrito depois de Lucas quanto antes. Eu datei aqui ele como primeiro, por causa de uma série de evidências internas em Mateus, que mostram uma época em que o judaísmo ele era praticado antes de 70, porque depois de 70 o templo vai ser destruído e uma série de questões judaicas vão ser perdidas, então não fazia muito sentido Mateus citar algumas questões do judaísmo dentro do seu livro, sendo que isso não estava mais sendo praticado, em outras palavras. Por isso, ele está sendo datado aqui antes de Lucas, tá? Mas quem foi Lucas? Lucas foi um médico. Ele também não era um discípulo de Jesus, como eu mencionei antes. E Lucas, ele tem uma série de escritos que a gente não encontra nem em Marcos e nem em Mateus. Esses escritos são chamados pelos teólogos de os escritos L, né? São exclusivos de Lucas. Uma boa parte desses escritos é encontrado geralmente a partir do capítulo 9, verso 51, até o fim do livro. A maior parte do relato, que é exclusivamente lucano, está a partir do capítulo 9, 51. E do capítulo 9 para trás, a gente tem uma sequência de Lucas que é basicamente quase que uma cópia dos primeiros 8 capítulos de Marcos, com exceção do capítulo 1 e 2 de Lucas, porque ele se dedica a narrar o nascimento de Cristo em detalhes, coisa que Marcos não fez e coisa que Mateus fez, mas fez de forma mais simples. Lucas, por exemplo, é aquele que narra as canções, como por exemplo a canção de Maria, né? Lucas é aquele que narra também detalhes extras sobre o nascimento de João Batista, sobre o momento em que Ana e Maria se encontram e os ventres ali, né? Eles se mexem, né, naquele episódio. Então Lucas ele dá uma ênfase para a questão do nascimento de Jesus. Uma outra questão de Lucas que é bastante interessante é que das 40 parábolas que a gente tem no Novo Testamento, 28 estão em Lucas. Ele é o que mais tem parábolas. E não apenas isso, mas ele tem uma espécie de um olhar um pouco mais gentílico. Quando Lucas apresenta o Evangelho, ele acaba mostrando ou trazendo sensações de que o Evangelho ele não está apenas sendo projetado para Israel ou para os judeus, mas que o prognóstico futuro, né, ou a visão de Lucas é que esse evangelho ele se expandiria para os gentios. Isso fica um pouco mais nítido na forma como Lucas escreve e na forma que ele dá ênfase, por exemplo, em alguns relatos sobre salvação. Inclusive a palavra salvação, soteria, ela aparece apenas em Lucas dos evangelhos sinóticos. Em Mateus e em Marcos ela não aparece. Outra coisa muito importante em Lucas é que ele dá uma ênfase maior para o Espírito Santo, tanto em Lucas quanto em Atos. Ele é o que mais cita. Na verdade, ele perde para João, mas dos sinóticos, ele é o que mais cita a questão do Espírito Santo. E ele também dá uma ênfase bastante grande para a questão da mordomia e a atenção que a gente tem que ter com o dinheiro. Inclusive, ele tem uma parábola sobre isso, se não me engano, em Lucas 16, que fala sobre a mordomia do crente
com o dinheiro, coisa que fica um pouco mais oculta nos outros evangelhos. Em Lucas também, a gente vê um nível de espiritualidade de Jesus um pouco mais nítido, mais intenso. Lucas, ele narra vários momentos que Jesus está em oração, principalmente nos capítulos iniciais do livro de Lucas. E um outro ponto bastante importante é que no livro de Lucas as mulheres parecem ter uma proeminência um pouco maior. Inclusive é lá dentro de Lucas que a gente descobre que uma boa parte da fonte da renda do ministério de Cristo vinha do bolso de mulheres. Isso, se não me engano, está em Lucas capítulo 8, verso 3. E sobre a circunstância, o que existia por trás do porquê Lucas escreveu esse evangelho? Ao que tudo indica, Lucas está escrevendo para membros cristãos que são um pouco mais abastados, né? A gente tem um personagem ali em Lucas que é um tal de Teófilo, que parece estar patrocinando a pesquisa de Lucas. E Lucas quer mostrar que, por mais que eles sejam mais abastados, a gente tem que cuidar com as questões de dinheiro e a gente tem que atender os mais necessitados. Então, a questão do pobre, ela é muito pertinente dentro de Lucas. Inclusive, é o evangelho de Lucas que muitas vezes é usado para a teologia da libertação. Essa teologia que tem um viés um pouco mais marxista, vamos dizer assim, né? Um pouco mais socialista. É justamente o livro de Lucas que é utilizado para defender esse tipo de teologia da libertação. E por último, mas não menos importante, Lucas, quando ele mostra a genealogia de Jesus, ele vai de Jesus até Adão, até o primeiro homem da face da terra. O quarto e último evangelho que nós temos, então, é o evangelho de João. Ele é chamado de evangelho assinótico ou não sinótico. Ou seja, ele apresenta as boas novas a partir de um outro ponto de vista, que não é o mesmo de Mateus, Marcos e Lucas. Não significa que não é o mesmo evangelho, mas significa que ele decidiu explicar ou apresentar as boas novas a partir de uma perspectiva um pouquinho diferente. Esse evangelho ele provavelmente foi escrito na década de 80, entre 80 e 90, e quem escreveu esse evangelho é o apóstolo João. Ele mesmo se intitula como o apóstolo amado. E é bem provável que nessa época ele já estava com bastante idade e estava trabalhando na igreja de Éfeso, servindo na igreja de Éfeso como uma espécie de um presbítero. E ali daquela igreja ele escreve principalmente combatendo duas heresias, o docetismo. O docetismo é a heresia que acredita que Cristo é apenas uma divindade, mas que ele não tem humanidade. Em outras palavras, ele é apenas Deus, mas não homem. E a segunda heresia que João estava provavelmente combatendo era o gnosticismo. O gnosticismo é a ideia de um mundo dividido em duas esferas. A esfera material é inerentemente má e a esfera espiritual é boa. Então a gente tem que abandonar todas as coisas materiais e tentar buscar numa espécie de uma transcendência, um acesso a Deus que ele é apenas espiritual e assim por diante. Essa heresia do gnosticismo ela ainda vai surgir no século II apenas, mas aqui na época de João a gente já tem uma espécie de um protognosticismo, tá? O início do pensamento gnóstico dentro de igrejas cristãs. É isso que João estava enfrentando, é isso que Paulo também enfrentou em algumas partes. Um terceiro possível inimigo aqui, ou desafio que João estava passando, era uma espécie de judaização que acontecia em torno de Éfeso. Isso fica evidente, principalmente na epístola que João escreve de Apocalipse, o livro de Apocalipse. Lá você vai perceber que ele vai falar sobre as sinagogas de Satanás, quando ele escreve as 7 igrejas. E essas igrejas com as sinagogas de Satanás, elas indicam uma espécie de um judaísmo que estava se infiltrando nas igrejas. E essas cidades, elas eram bem vizinhas de Éfeso. Então, provavelmente, João estava lutando contra esses três adversários, né? Os docetistas, os protognosticistas e esses judaizantes que estavam se infiltrando nas igrejas. No Evangelho de João, a gente encontra uma série de escritos mais extensos de Jesus que não são encontrados nos outros, principalmente a partir do capítulo 13 de João. Na verdade, é a partir do capítulo 13 de João. Você vai perceber que existe um pedaço de João, do capítulo 13 ao 17, onde nós estamos lidando com o evento anterior à morte de Cristo, a noite antes da morte de Cristo e o dia antes da morte de Cristo. E ali ele faz uma série de discursos que a gente não encontra nos outros livros. Assim como Marcos, a gente pode dividir o livro de João também em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11/12 ali, a gente tem a primeira parte do livro de João, onde ele vai mostrar 7 sinais e 7 discursos de Jesus que acontecem. E do capítulo 12 até o fim, a gente vai ver a paixão de Cristo. O capítulo 12, ele serve como uma espécie de uma introdução aos momentos finais. Do capítulo 13 ao 17, a gente tem esses discursos exclusivos que aparecem apenas em João, que antecedem a morte de Cristo. Do capítulo 18 ao 20, a gente tem a crucificação, a morte e a ressurreição. E no capítulo 21, que é o último capítulo de João, a gente tem uma espécie de uma conclusão do Evangelho de João.
Outra coisa muito interessante no Evangelho de João é que Cristo ele ganha nomes que não aparecem em outros livros. Por exemplo, o Cordeiro de Deus é um título exclusivo de João, ele não aparece em outros livros e também aparece em Apocalipse, né? Ou seja, de João também. João é quem escreve Apocalipse, se você não sabia. E outro título importante que aparece em João é o título Logos, o título verbo ou palavra, dependendo da tradução que você está usando. Esse título é joanino, aparece nas epístolas de João. A teologia de João, ela mantém uma atenção bastante intensa sobre a questão da eleição de Deus e a responsabilidade de perseverança do crente. De todos os evangelhos, onde isso fica mais nítido e mais intenso, essa espécie de uma balança de dois pesos, é justamente no Evangelho de João. E dentro do Evangelho de João também a gente vê o Espírito Santo, inclusive nos discursos finais de Jesus, ele dá uma intensidade maior para a questão do Espírito Santo, mas lá é onde a gente vê o Espírito Santo sendo chamado de Consolador, o Paráclito de Deus. Bom, esse então é uma pequena introdução a esses evangelhos. Talvez aqui você tenha percebido um pouco da diferença de cada um deles. Mateus tem um foco bastante judaizante. Ele escreve as coisas como se ele estivesse falando com judeus, usa elementos aramaicos ali e cita questões que têm a ver com lei, que têm a ver com práticas do judaísmo, justamente porque ele está falando com uma comunidade judaica que acabou de se converter. E provavelmente ele foi o segundo evangelho a ter sido escrito. Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho a ter sido escrito de uma série de compilados de Pedro, onde Pedro ensinou para ele como foi mais ou menos o ministério de Jesus. E de todos talvez ele seja o mais cronológico, por mais que faltem vários detalhes dentro de Marcos por ser o mais curto. Ele é dividido em duas partes. Até o capítulo 8 a gente tem o início do ministério de Jesus e o segredo marcando. Do capítulo 8, 30 em diante, quando Pedro reconhece o Cristo, a gente tem a parte final da morte e o final do ministério de Jesus. Depois nós temos Lucas, de todos é aquele com mais parábolas, é onde mais fala sobre salvação, inclusive é onde a palavra salvação no grego está presente, coisa que a gente não encontra nos outros evangelhos sinóticos. E além disso, a gente percebe que Lucas tem uma perspectiva um pouco mais gentílica, já mostrando que o evangelho alcançaria os gentios além de Israel. E João, a gente tem toda uma nova perspectiva sobre as boas novas, a partir de uma nova ótica que nós não encontrávamos nos outros evangelhos, além dos discursos finais da vida de Jesus e essa divisão que no começo do livro a gente tem os 7 sinais, os 7 discursos de Cristo. E no final do livro a gente tem esse foco dos últimos 10 capítulos praticamente do livro serem focados apenas nesses últimos 2, 3 dias de Jesus aqui na Terra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa perspectiva dos evangelhos. Isso abriu a sua mente? Talvez agora você está enxergando o Novo Testamento de forma diferente. Não deixe de seguir esse canal, ativar o sininho para você receber as notificações. Se você não me segue no Instagram, aqui embaixo está o meu Instagram também. Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.